Legal. Eu conversei essa semana um pouco com o Flávio, com a Val, né? A gente estava junto no encontro da Renew. Diese Woche habe ich ein bisschen mit Flavio und mit Waltraud geredet, da waren wir zusammen bei dem Treffen Renew. E aí o Flávio também deu um relatório, né? De como as coisas estão indo e tudo mais. Flavio hat auch erzählt, wie die Dinge so laufen. E no momento que ele estava falando, o Espírito Santo falou comigo para me compartilhar algo. Und in dem Moment, als er geredet hat, hat der Heilige Geist zu mir geredet, dass ich etwas an euch weitergeben soll. Eu sempre penso em algo que as pessoas possam ouvir numa pregação e elas possam praticar, que seja algo prático, né? Und ich denke immer an etwas in der Predigt, dass die Leute etwas hören und es dann auch umsetzen können in der Praxis. É lógico que muitas vezes a gente vai escutar, às vezes até uma aula bíblica ou uma pregação, e ela vai falar sobre muitas informações, isso é muito bom, a gente ter essas informações. Und natürlich gibt es manchmal eine Bibelstunde oder auch eine Predigt und da empfangen wir viele Informationen und es ist auch gut, viele Informationen zu bekommen. Mas eu sempre fico pensando assim, ok, eu vou compartilhar esse versículo, o que as pessoas podem pegar e colocar na prática na vida delas? Aber ich denke immer, ja, ich gebe diesen Bibelvers weiter und was können die Leute dann aufnehmen und was können sie umsetzen in der Praxis. Então eu vou tentar ser o mais prático possível hoje. Also ich möchte so praktisch wie möglich sein heute. E eu gostaria de compartilhar algo com vocês aqui hoje a respeito de visão. Und ich möchte euch etwas weitergeben in Bezug auf Vision. O poder que uma visão tem. Die Macht, die in einer Vision sein kann oder die eine Vision hat. A gente precisa diferenciar o que é visão e o que é vista. Wir müssen unterscheiden, was ist eine Vision und was ist das, was wir sehen. Tem pessoas que veem com as suas vistas, mas elas não têm visão. Es gibt Menschen, die sehen mit ihren Augen, aber die haben keine Vision. Eu conheci uma pessoa que ela não enxerga com a sua vista, Ich mas é habe uma pessoa de muita visão. eine Person kennengelernt, die kann nicht sehen mit ihren Augen, aber sie ist eine Person, die wirklich Vision hat. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ela, o nome dela é Manu. Und ich konnte einen Kurs mit ihr machen. Sie heißt Malu oder Manu. Manu. E ela é cega desde nascença. Und sie ist seit ihrer Geburt blind. E assim, é lógico, né? Existem algumas limitações. Und natürlich begrenzt es in einigen Bereichen. Só que as pessoas sempre tentaram colocar um peso, as limitações com um peso sobre a vida dela. Aber die Menschen wollten das immer, diese Begrenztheit, wollten sie immer wie eine Last über ihr Leben legen. E aí ela testemunhou com a gente, né? Durante o curso, ela falou assim, olha, tem alguém que sempre me incentivou, que me levou a enxergar as coisas diferentes. Und während dem Kurs hat sie uns erzählt, es gab jemanden, der hat mich immer motiviert, die Dinge anders zu sehen. E aí imagina, eu tô conversando com ela, vendo ela não consegue ver, e ela sempre usava esses verbos. E aí eu via, eu conseguia ver. Und stell dir vor, ich habe mit ihr geredet, ich wusste, sie sieht nichts, aber sie hat immer dieses Verb benutzt und dann sehe ich. A gente não tem noção do que é isso. Wir können uns nicht vorstellen, was das bedeutet. Talvez, né, à noite, quando você levanta de madrugada e não quer acender a luz para não acordar alguém. Und vielleicht nachts, wenn du aufstehst und du kein Licht anmachen möchtest, um niemanden aufzuwecken. Aí de repente bate a canela na Schlägst du cama, né? schlägst du vielleicht einen Knöchel am Bett an? É difícil. Das ist schwierig. Mas essa mulher, eu posso dizer que eu conheci ela, é uma mulher de visão. Aber diese Frau, und das kann ich sagen, weil ich sie kennengelernt habe, das ist eine Frau, die hat Vision. Ela mora na região de Campinas. Wohnt in Campinas. Uma professora falou para a mãe dela, falou assim, olha, sua filha, ela não vai conseguir estudar normalmente. Und eine Lehrerin hat zu ihrer Mutter gesagt, deine Tochter, die wird nicht normal lernen können. E resumindo a história, ela se tornou uma advogada. Und um das zusammenzufassen, also sie wurde eine Anwältin. Muito reconhecida na cidade. Und sie ist sehr anerkannt in ihrer Stadt. Foi chamada para trabalhar nessa área dentro do governo da cidade. Und da arbeitet sie innerhalb von der Regierung dieser Stadt. Porque é uma pessoa visionária, uma pessoa com visão. Weil sie ein Mensch mit Vision ist. Apesar de não enxergar. Obwohl sie nicht sehen kann.
Então não tem a ver, visão não tem a ver apenas com a nossa vista. Also von daher hat Vision nicht unbedingt was mit unserem wirklichen Sehen zu tun, Tem a ver com a nossa fé. sondern es hat zu tun mit unserem Vertrauen. Eu quero ler um versículo com vocês. Ich will einen Vers mit euch lesen. Provérbios 29, 18. Sprüche 19. Sprüche 19, Vers 18. 29, 18. Sprüche 29, 18. Esse versículo tem algumas versões diferentes. Und da gibt es einige verschiedene Übersetzungen. Na versão King James usa essa palavra visão. In der Übersetzung von King James wird das Wort Vision benutzt. Então na King James está assim: não havendo visão, o povo perece. Ohne Vision wird ein Volk zügellos. Aqui na NVI usa a palavra revelação. Hier heißt es, wo keine Weissagung ist. Em algumas outras versões, por exemplo, na minha aqui fala profecia. Also hier in meiner Übersetzung zum Beispiel heißt es Prophetie. O que significa visão? Und was bedeutet Vision? Visão tem a ver com fé. Vision hat mit Vertrauen zu tun. Eu vou dar um exemplo para você prático do que aconteceu hoje pela manhã. Ich gebe euch ein praktisches Beispiel, was heute Morgen geschehen ist. O pastor Flávio mandou um link So, Flavio hat mir einen Link geschickt, de onde era a igreja. wo die Gemeinde ist. Eu coloquei no meu GPF, Ich gab es GPS, né, ein, no Maps, mein Navi. e a primeira imagem que vem é a imagem de todo o caminho. Und das erste, was da erscheint, ist das Bild vom ganzen Weg. E aí você escolhe se você quer iniciar ou não. Und dann suchst du aus, ob du starten möchtest oder nicht. Eu, não conhecia bem aqui, não conheço muito bem a região, então eu fui pelo que o mapa estava me sugerindo. Und ich kenn die Gegend hier nicht gut und dann ging ich genau danach. Então, ter visão é esse primeiro mapa que Deus te mostra. Olha, é uma estaca, não sei como é que fala, um pino, um pontinho lá onde você quer chegar. Also eine Vision oder Vision zu haben, ist wie diese erste Karte, die erscheint. Und Gott zeigt dir, da sollst du ankommen. E essa palavra, na verdade, ela tem a ver com você particularmente. Und dieses Wort hat zu tun mit dir ganz persönlich. E eu pergunto para você nessa manhã, Und ich frage dich heute Morgen, qual é a visão que você tem sobre você, sobre a sua vida? was ist deine Vision über dein Leben? Aonde você quer chegar? Wo möchtest du ankommen? E também essa palavra ela é talvez pelo momento especificamente também para a igreja. Aonde essa igreja quer chegar? Und dann ist dieses Wort vielleicht auch gerade ganz wichtig für die Gemeinde hier. Wo möchte diese Gemeinde hier ankommen? Porque quando nós sabemos aonde a gente vai chegar, Wenn wir wissen, wo wir ankommen möchten, a gente trabalha para que a gente chegue nesse objetivo. dann arbeiten wir, dass wir bei dem Ziel ankommen. Certa vez alguém falou assim, se a gente não tem nenhum objetivo, nenhuma visão, qualquer lugar que a gente chegar tá bom. Jemand hat mir gesagt, wenn wir gar keine Vision haben, gar kein Ziel, dann ist jeder Ort, an dem wir ankommen, gut. Então visão tem a ver com aquilo que nós somos. Also Vision hat damit zu tun, wer wir sind, was wir sind. Tem a ver com aquilo que nós cremos. Hat damit zu tun, was wir glauben. Eu creio que vai acontecer isso para mim chegar lá. Und ich glaube, dass das und das passieren wird, damit ich dort ankomme. E entender que quem é, né? Eu geralmente não uso o áudio da navegação. Und ich lasse normal nicht reden beim Navi. Porque às vezes eu acho que me atrapalha. Manchmal stört mich das. Mas hoje em dia existem várias, até vozes, né? Tipos de vozes que você pode colocar. Aber heute gibt es ja auch ganz verschiedene Sprachen oder Stimmen, die man da einstellen kann. Se você colocar um nordestino lá, né, te guiando, ele vai falar. Kannst du jemand aus dem Norden von Brasilien einstellen, der dich da leitet? Mas a questão é entender quem que nos guia. Aber die Frage ist, wer ist es, wer uns führt? Quem que está mostrando o caminho? Wer zeigt uns den Weg? E geralmente isso acontece antes que as coisas, né, de fato se realizem na nossa vida.
Und normalerweise geschieht es, bevor dann bestimmte Dinge in unserem Leben geschehen. Então a gente precisa ter uma visão de vida. Und deshalb brauchen wir eine Vision für unser Leben. Nós precisamos ter uma visão como igreja. Wir brauchen eine Vision als Gemeinde. Vou contar outro exemplo para você tentar ser bem prático. Und ich werde euch ein anderes Beispiel erzählen, um wirklich praktisch zu sein. Muitas vezes tem instituições que elas começam porque tem uma ideia e aí lá na frente elas vão trabalhar essa questão da visão, da missão, propósitos e tudo mais. Manchmal gibt es Institutionen, die fangen an und dann irgendwann später überlegen sie, was denn eigentlich ihre Vision ist. Eu trabalhei numa instituição assim. Und ich habe in so einer Institution gearbeitet. Eu trabalhei 11 anos num seminário teológico. 11 Jahre an einem theologischen Seminar gearbeitet. E quando eu cheguei, eu acho que tinham 2 ou 3 meses de aula iniciado. Als ich dort angefangen habe, da waren am Anfang 2 oder 3 Monate von Studium. Tudo, assim, todo mundo muito empolgado, animado, né? Existiam professores bons, o currículo era bom. Alle waren sehr begeistert und es gab gute Lehrer. Mas não tinha visão, não tinha missão. Tipo, a pergunta ficava no ar sempre, para onde a gente está indo? Aber da war keine Vision und da war immer so diese Frage in der Luft, wo gehen wir denn hin? Aí, num dos cursos que eu fiz, inclusive nessa mesma instituição com a Manu, né, que tinha deficiência. Und einen Kurs, den ich gemacht habe, und das war sogar mit dieser blinden Frau, von der ich erzählt habe. Você tinha que escrever um projeto, tinha que estabelecer, estruturar tudo, né? E eu fiz em cima, né, do seminário, pensando nisso. Né? Und dann mussten wir ein Projekt entwickeln und darüber schreiben und ich habe es über dieses Seminar gemacht. Mas eu não era diretor ainda. Aber ich war da kein Direktor. Aí houve uma situação onde veio um apóstolo da Argentina e ele falou assim: Ruth, escreve tudo o que você faria, porque um dia você vai fazer. Und dann kam ein Apostel aus Argentinien und er hat gesagt, schreib alles auf, was du tun würdest, denn eines Tages wirst du es tun. E aí aconteceu outra situação bem interessante, né? Ist eine andere sehr interessante Situation geschehen. Vocês conheceram o Mitch, né? Tava o Mitch, o Doug, tava uma gangue lá. Eles estavam ministrando para os nossos pastores. Da waren einige Leute und die haben unseren Pastoren gedient. E o Doug no final começou a entregar algumas palavras. Und am Ende hat einer davon einige Worte von Gott übergeben. Aí ele mirou pro meu lado e falou: você, eu estava bem atrás, né, tentando me esconder. Und dann hat mich angeschaut, ich war ganz hinten, wollte mich da verstecken. E aí ele começou a falar algumas coisas que eram bem pontuais, que estavam acontecendo. Und dann hat angefangen zu reden und manche Sachen, die waren einfach so treffend. E geralmente quando Deus te dá uma visão, te mostra algo, vem muitas confirmações e testificações de diversas formas. Normal, wenn Gott dir etwas zeigt, wenn er dir eine Vision gibt, dann kommen viele verschiedene Bestätigungen. Talvez eu estou falando aqui e você já está pensando: poxa, Deus já me falou coisas sobre isso. Und vielleicht rede ich hier, vielleicht sagt dir Gott gerade, ja, und Gott hat mir schon Dinge davon aufs Herz gelegt. Você tem que orar mais sobre isso, estruturar mais aquilo que Deus já falou. Dann bete mehr drüber und strukturiere das, was Gott dir schon gesagt hat. E aí uma das coisas que ele falou assim: olha, as coisas estão para mudar. Und eins von den Dingen, die er gesagt hat, war, die Dinge werden sich verändern. E de fato, mês depois, veio o convite para ver se eu assumia o seminário como diretor. Und wirklich einen Monat danach bekam ich die Einladung, ob ich das Seminar übernehmen kann als Direktor. Mas eu tive sonho naquela noite que eu recebi a palavra. Aber ich hatte einen Traum in dieser Nacht, als ich das Wort bekommen habe. E foi muito estranho. Und es war ganz seltsam. Eu estava dentro de uma ambulância, Ich war in einem Krankenwagen indo para o hospital. und auf dem Weg zum Krankenhaus. E aí, eu lembro que como se eu apagasse, acordava e adormecia de volta. Und ich erinnere mich, es war so, als bin ich immer wieder eingeschlafen, wieder aufgewacht und wieder eingeschlafen. E aí, eu olhei para o lado, a enfermeira estava ali e eu olhei para ela e falei assim: o que está acontecendo? Und ich habe zu meiner Seite geschaut, da war eine Krankenschwester und ich habe gesagt, was passiert hier? Ela olhou para mim e falou assim: você está grávido. Und sie hat mich angeschaut und hat gesagt, du bist schwanger. Para ela, grávida. Schwanger. Aí, ok, adormeci de volta, acordei no hospital. Dann bin ich wieder eingeschlafen und bin im Krankenhaus aufgewacht.
Aí eu abri o olho, olhei pro lado, a enfermeira falou assim, nasceu! Und dann bin ich im Krankenhaus aufgewacht, habe zur Seite geschaut, es war die Krankenschwester und sie hat gesagt, es ist geboren. Nasceu o quê, gente? Aber was ist geboren? Aí eu olhei pro lado, tinha uma menina, assim, mas não era bebê, era uma menina de uns 3, 4 anos. Und ich habe wieder zur Seite geschaut und da war ein Mädchen, aber es war kein Baby, sondern sie war 2, 3 Jahre alt. E ela tava com a barriga enfaixada e dava pra ver que tava manchado de sangue, assim, sabe? Und sie hatte einen Verband um ihren Bauch und er war ein bisschen schmutzig von Blut. Pra mim foi muito estranha essa experiência, porque eu sou gaúcho, né? Gaúcho macho, né? Für mich war diese Erfahrung sehr seltsam, weil ich aus dem Gebiet komme, ja, wo ein Mann ist. E aí, mas eu olhei e aí acabou o sonho e eu acordei. Aber ich habe zur Seite geschaut, der Traum war vorbei und ich bin aufgewacht. Eu não entendi, Ich habe nichts verstanden, mas eu orei a Deus, falei, Deus, se o Senhor quer me mostrar alguma coisa, me fala. aber ich habe gebetet und habe gesagt, Herr, wenn du mir etwas zeigen möchtest, dann rede. Aí durante o dia o Espírito Santo foi falando comigo. Und den Tag über hat der Heilige Geist dann zu mir geredet. Olha, essa menina eu estou colocando nas tuas mãos Und er hat gesagt, dieses Mädchen, das lege ich in deine Hände. e essa menina ela representa o seminário, Und dieses Mädchen steht für das Seminar. que já tinha praticamente quase 4 anos. Und es war schon 4 Jahre alt ungefähr, das E Seminar. detalhe, eu não tinha recebido a proposta ainda para assumir como diretor. Und ich habe die Einladung bis dahin noch nicht bekommen, Direktor zu werden. O que eu quero dizer com isso? É que o Espírito Santo ele vai falando coisas para você. Und was ich damit sagen möchte, der Heilige Geist wird dir Dinge sagen. E por mais que sejam coisas doidas, Und auch wenn die Dinge noch so seltsam scheinen, escreva isso. schreib es auf. Escreva isso. Schreib es auf. Tem texto que fala para a gente escrever. Und es gibt einen Text, der redet darüber, dass wir aufschreiben sollen. Está lá em Abacuque. In Habakkuk. Vamos abrir lá em Abacuque. Toda vez que eu falo de Abacuque, eu lembro de um pastor amigo meu. Jedes Mal, wenn ich von Habakkuk rede, erinnere ich mich an einen Pastor, einen Freund von mir. Ele tinha um cachorrinho que ele colocou o nome de Abacuque. Der hat einen Hund und den hat er Habakkuk genannt. O Cuque, né? Habakkuk. Abacuque 2:2. Habakkuk 2,2. Deus dá uma resposta ali para o profeta e diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Und der Herr antwortete mir und sagte, was ich dir jetzt enthülle, sollst du öffentlich auf Tafeln schreiben, in deutlicher Schrift, damit alle es lesen können. O 3 também, porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Was ich da ankündige, wird erst zur vorbestimmten Zeit eintreffen. Die Botschaft spricht vom Ende und täuscht nicht. Wenn das Angekündigte sich verzögert, dann warte darauf. Es wird bestimmt eintreffen und nicht ausbleiben. Então, o que é visão? Visão é um retrato, é uma imagem do futuro. Also was ist eine Vision? Eine Vision ist ein Bild von etwas Zukünftigem. É onde nós queremos chegar. Es ist was, wo wir ankommen möchten. Aonde você quer chegar? Und wo möchtest du ankommen? Você sabe o que Deus pensa a seu respeito? Und weißt du, was Gott über dich denkt? Qual que é o propósito de Deus com a sua vida? Was ist sein Vorhaben mit deinem Leben? Na verdade, a visão, ela nos sustenta Die Vision, die stärkt uns, para que nós possamos chegar lá. damit wir dort ankommen können. Porque o caminho, a gente vai ter impedimentos. Denn auf dem Weg, da wird es Hindernisse geben. Hoje eu tive alguns impedimentos. Tava uma movimentação aqui, né, nas ruas ao redor. Heute hatte ich einige Hindernisse, hier anzukommen. E primeiro, não consegui chegar de um jeito. Und ich kam nicht auf die eine Art an. E às vezes é assim que acontece na nossa vida. A gente vai chegar lá, mas a gente pensa que é de um jeito. Und manchmal ist es so in unserem Leben, wir werden dort ankommen, aber wir denken manchmal, es ist auf die Art, die wir uns E a vorstellen. Bíblia fala que os planos de Deus, eles são muito melhores do que o nosso. Aber die Bibel sagt, die Pläne Gottes, die sind so viel besser als unsere.
Bíblia fala em Efésios que aquilo que Deus tem para nós vai muito além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Und in Epheser sagt die Bibel, die Pläne Gottes, die sind so viel größer als alles, was wir uns vorstellen können, alles, worum wir. Porque tem um poder que está operando em nós, chamado Espírito Santo. Und seine Macht wirkt in uns und die Macht ist Heiliger Geist. E por que o Espírito Santo foi dado para você? Und warum wurde dir der Heilige Geist gegeben? Ele é o ajudador, Er ist der Helfer, é aquele que nos conduz. der uns führt. Eu brinco muitas vezes, né, quando eu falo a respeito do Espírito Santo, porque as pessoas às vezes elas utilizam alguns verbos, né? Ich sage manchmal im Spaß, wenn ich über den Heiligen Geist rede, weil manche Verben. Eu já ouvi muito isso, né? Ah, o Espírito Santo me incomodou. Und ich habe es schon so oft gesagt, also der Heilige Geist, der hat mich gehört. Der Heilige Geist hat mich gestört. Eu entendo, porque você está, às vezes, num lugar de comodismo, o Espírito Santo vem, ei, movimenta aí, e aí você saiu do comodismo, ok. Und ich verstehe es so, also manchmal bist du an einem bequemen Ort und dann kommt der Heilige Geist und stört dich praktisch, damit du von da weggehst. Mas o Espírito Santo não é o incomodador, ele é o ajudador. Aber der Heilige Geist ist nicht der Störer, sondern er ist der Helfer. Ele está aqui para nos ajudar. Und er ist hier, um uns zu helfen. Ajudar para quê? Und wozu helfen? Para que você chegue Damit du ankommst, aonde Deus quer que você chegue. wo Gott möchte, dass du ankommst. Então a pergunta aqui é, aonde é que Deus quer que você chegue? Also die Frage ist, wo möchte Gott, dass du ankommst? Você teria essa resposta para mim hoje? Você não precisa falar, mas pensa. Und du musst da jetzt nichts dazu sagen, aber denk drüber nach. Teve uma menininha uma vez que estava fazendo um cruzeiro com o pai, né? Andando um grande navio. Es gab ein kleines Mädchen, die machte eine Kreuzfahrt mit ihrem Vater auf einem großen Schiff. E aí todo mundo, nossa, que cidade bonita e tal. E a menininha pequenininha ali não conseguia enxergar nada, Und né? alle haben gesagt, wow, was für eine schöne Stadt. Das Mädchen war so klein und sie konnte gar nichts sehen. Estava chegando, assim. Und sie kamen dort an. Aí ela puxa o pai, Und dann hat sie an ihrem Vater gezogen fala assim, pai, eu não estou enxergando nada. und sie hat gesagt, Papa, ich sehe gar nichts. Aí o pai pega ela, né? Assim como muitos pais fazem, e coloca em cima do ombro. Und dann nahm der Vater sie und hat sie sich auf die Schultern gesetzt, wie viele das machen. Aí ela olha admirada e fala assim, uau, agora os meus olhos podem ver além, né? Agora os meus olhos veem além das minhas limitações, né? Und dann hat sie gestaunt und hat gesagt, jetzt sehen meine Augen weiter als meine E se Beschränkungen. enxergar além do que os meus olhos podem ver, né? Jetzt kann ich weiter sehen als meine Augen. E muitas vezes é isso que Deus faz com a gente. Und oft macht Gott das mit uns. Deus, ele quer que nós sejamos pessoas visionárias. Gott möchte, dass wir visionäre Menschen sind. Aí você fala assim, pastor, mas eu sou pequeno, eu Du kannst sagen, não tenho muitas coisas, não tenho muita influência. Pastor, ich bin aber klein, ich habe wenig, ich habe auch kaum Einfluss. Você acha que essas pessoas que hoje talvez estão vivendo algo grande, elas começaram grande? Und denkst du, dass diese Menschen, die heute vielleicht etwas Großes leben, dass sie groß begonnen haben? A maioria delas recebeu uma visão, Die meisten von ihnen bekamen eine Vision, não tinha nada, sie hatten nichts né? E foram impulsionadas a fazer algo e hoje existe algo. und sie wurden getrieben, etwas zu tun und heute gibt es etwas. E com certeza tiveram dificuldades. Sicher hatten sie Schwierigkeiten, Mas o que impulsiona a pessoa a não parar? aber was hat diese Menschen motiviert, nicht anzuhalten? É uma visão. Não, Deus me mostrou isso. Eine Vision, Gott hat mir das gezeigt. Deus me deu uma direção. Gott gab mir eine Richtung. Então permaneça naquilo que Deus falou para você. Bleib in dem, was Gott zu dir gesagt hat. Então visão é ver o futuro antes que se torne presente, antes que se torne realidade. Vision bedeutet, dass wir die Zukunft sehen, noch bevor, bevor sie Realität wird. Eu li um livro do João Matos, certa vez, ele dá vários exemplos, né? Um dos exemplos que ele dá é do Walt Disney, né? In dem Buch gelesen, da gab jemand ein Beispiel über Walt Disney. E aí tinha especificamente uma montanha-russa, acho que era o sonho dele. Und da war eine Achterbahn und das war scheinbar sein Traum. Mas ele morreu antes de ficar pronto. Aber er ist gestorben, bevor die noch fertig wurde. E aí quando fizeram aquela, como é que fala? Inauguração. A inauguração com a fita, né? Tava a esposa. Als sie diese Einweihung gemacht haben, als dieses Band durchgeschnitten wurde, da war seine Frau dort.
E aí uma das pessoas que trabalhou, né, falou assim, poxa, que pena que ele não está vivo aqui para ver. Und einer von den Menschen, die da gearbeitet hat, hat gesagt, wie schade, dass er jetzt nicht hier ist, um das zu sehen. Aí a esposa dele falou assim, você está enganado. Ele viu, foi o primeiro que viu. Und Ele viu antes de se tornar realidade. dann hat seine Frau gesagt, da täuschst du dich, denn er war der Erste, der das gesehen hat. Er hat es gesehen, bevor es fertig war. Então, visão é isso. Also das bedeutet Vision. Visão nos torna persistente, perseverante. Und Vision, wenn wir eine Vision haben, dann werden wir beständig, dann halten wir durch. Você não vai desistir porque você tem uma direção. Dann wirst du nicht aufgeben, weil du eine Richtung hast. Né? E aí, uma das primeiras coisas que a gente fez quando assumiu o seminário foi estabelecer uma visão, uma missão. Und etwas vom Ersten, was wir gemacht haben, als ich die Leitung von dem Seminar übernommen habe, war, dass wir eine Vision festgelegt haben. E existia uma associação, ou os líderes da denominação, e 3 instituições abaixo. Also da gab es die Leiterschaft und dann waren 3 Gruppen unter dieser Leiterschaft. O seminário, a Luz e Vida, né, que era a editora lá do Esmilinguido, e um lar de retiros e de idosos. Also da hat das Seminar dazu gehört, dann der Buchverlag und É um lar de retiros e que tinha ein Freizeitheim. Freizeit- und Altenheim. E certa vez, numa reunião, eu questionei as pessoas que estavam na liderança, lógico, de uma maneira com amor, lógico, né? Und einmal habe ich die in der Leiterschaft waren, hinterfragt, also ich habe das liebevoll gemacht. Porque, por exemplo, o seminário tinha uma visão bem estabelecida, a gente sabia onde queria chegar. A Luz e Vida também, né, trabalhando há anos. E essa outra instituição também estava um pouco, não sabia qual que era o objetivo, né, dela como existência. Also weil das Seminar hatte eine klare Vision und dieser Buchverlag auch und die andere, dieses Alten- und Freizeitheim, da war das etwas schwammig. E aí é muito importante se tem 3 instituições que essas 3 colaborem para a visão dessa que está aqui acima. Es ist sehr wichtig, wenn es da 3 verschiedene Institutionen gibt, dass sie alle zusammenarbeiten und die gleiche Vision haben von der Leiterschaft. Se aqui a gente não tem visão, vai bater aqui e não vai, a gente não vai poder colaborar, contribuir. Und wenn da oben keine richtige Vision ist, dann kann man auch nicht richtig zusammenarbeiten. Aí eu recebi uma resposta assim, não, nossa visão é muito clara. Und dann kam die Antwort, ja, aber unsere Vision ist sehr klar. É ganhar vidas para Jesus e discipular elas. Leben gewinnen für Jesus und Jüngerschaft mit ihm zu machen. Falei, legal, mas isso não é uma visão. Und ich habe gesagt, ja gut, aber das ist keine Vision. Isso é para todos nós. Das gilt für uns alle. Qual que é a visão específica que Deus tem para essa denominação? Qual que é o foco? Aber was ist das bestimmte Ziel, die Aufgabe von dieser Gruppe? Eu coloquei uma pulga atrás da orelha deles, não, né? Porque você precisa trabalhar para isso. Trabalhar em que sentido? Você precisa orar para Deus te dar uma visão. Das braucht man, damit Gott uns eine Richtung gibt und man dafür gezielt beten kann. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes igrejas, pegam coisas, não, melhor pegar coisa pronta. Und ich sehe Gruppen und Gemeinden und die sagen, ja, am besten nimmt man schon was Fertiges. Não, o que Deus tem dado para você? Aber was hat Gott dir gegeben? O que o Espírito Santo mostrou para você? Was hat der Heilige Geist dir gezeigt? Aí, conforme o Espírito Santo te dá uma visão a respeito da sua vida, daquilo que você tem para fazer, Und wenn der Heilige Geist dir etwas gibt, eine Richtung, was du tun sollst, aí você consegue encontrar, talvez dentro de trabalho, o sentido da sua vida. dann findest du vielleicht in der Arbeit den Sinn für dein Leben. Você encaixa aí para ver se a visão que você tem de vida ou de ministério se encaixa dentro dessa igreja. Você pode colaborar com essa igreja. Dann kannst du sehen, ob diese Vision, die du hast für dein Leben, ob sie zusammenpasst mit dieser Gemeinde und ob du dazu passt. E todo mundo, as suas visões individuais, também agora entra uma visão coletiva. Und alle mit ihren ganz persönlichen Visionen haben dann eine gemeinsame Vision. E todo mundo ajuda, por quê? Porque a gente sabe que a gente vai chegar num lugar junto. Und jeder hilft, weil wir wissen, ja, wir kommen an einem Ziel an. E as grandes coisas que a gente vê hoje acontecendo, Die großen Dinge, die wir heute sehen, dass sie geschehen, não tem como uma pessoa só fazer. da ist es nicht möglich, dass es nur eine Person Todo macht. mundo tem que cooperar. Alle müssen da mitarbeiten. Não tem como. Anders geht es nicht.
Ainda mais quando a gente se fala de igreja. Und noch viel mehr, wenn wir von Gemeinde reden. Né? Porque quando a gente se fala, por exemplo, de uma empresa, Und wenn wir von irgendeinem Geschäft reden, von einer beleza, Firma, tem uma visão, tem uma missão. dann gibt es da eine Vision. Se isso é bem apresentado, as pessoas falam assim, poxa, beleza, eu estou junto, porque eu gostei disso, eu quero trabalhar. Wenn es bestimmte Aufgaben gibt und die werden gut erklärt und dann sagen die Leute, ja gut, da will ich mitarbeiten, ich will auch da ankommen. Mas a gente sabe que tem pessoas que trabalham só para ganhar o dinheiro e poder sobreviver. Aber wir wissen, dass es Menschen gibt, die arbeiten einfach, um ihr Geld zu bekommen und um zu überleben. E isso tem a ver com o seu propósito de vida, porque geralmente a gente fala para os jovens, né, fala assim, por que você quer estudar esse curso? Und es hat ja was zu tun mit dem, was sie in ihrem Leben vorhaben. Manchmal sagt man zu jungen Leuten, warum möchtest du das und das studieren oder lernen? Porque dá mais dinheiro. Und manchmal sagen sie, weil das gibt mehr Geld. Não, porque eu gosto de fazer isso. Oder weil ich das gerne mache. Talvez aquilo que você gosta pode estar relacionado à sua visão. Vielleicht ist das, was du gerne machst, auch in Verbindung mit einer Vision. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Isso precisa estar muito claro para você. Aber verstehst du, was ich sagen möchte? Es soll sehr klar sein für dich. Porque isso vai estabelecer as suas metas, seus objetivos. Das wird dein Vorhaben ja prägen. E vai te trazer futuro. Und das wird dir eine Zukunft bringen. A visão é a chave para o seu futuro. Also die Vision ist ein Schlüssel für deine Zukunft. E muitas pessoas, assim como no seminário eu falei, né, desse teu exemplo, começam a trabalhar, começam a fazer e não param para orar, para pedir para Deus o que Deus quer. Und viele Menschen, die fangen an zu arbeiten, wie ich es vom Seminar erzählt habe, und sie halten aber nicht an und fragen, was Gott möchte. Aí sabe o que acontece? O que mais tem hoje em dia, ainda mais aqui na Alemanha, né, existem várias casas, né, de recuperação, que a pessoa está... Acho que uma das palavras que eu mais ouvi aqui na Alemanha é überfordert. Und wisst ihr, was da schnell dadurch geschieht und was ich auch hier in Deutschland sehr sehe, dass die Menschen überfordert werden. Você está entendendo? Se tem uma visão, todo mundo está trabalhando para aquilo, as coisas conseguem crescer de uma maneira saudável. Und wisst ihr, wenn man eine Vision hat und alle arbeiten damit, dann können die Dinge auf eine gesunde Art wachsen. Mas se a gente começa a fazer sem planejar, sem ter essa direção de Deus, Aber wenn wir es machen, ohne zu planen, ohne die Richtung Gottes zu haben, aí acaba ficando pesado. dann wird es schwer. E não é para ser pesado. Und es ist gar nicht so, dass es schwer sein soll. Não estou dizendo que vai ser fácil. Ich sage nicht, dass es leicht sein Tem wird. muitas coisas que a gente precisa trabalhar, se envolver e exige esforço. Es gibt vieles, da müssen wir arbeiten, da müssen wir uns anstrengen. Mas sabe quando você chega no final e fala assim, uau, que legal. Todo mundo pegou junto, nós estamos avançando. Aber wisst ihr, wie gut es ist, am Ende anzukommen und zu sagen, wie gut, wir haben uns alle angestrengt und wir sind am Ziel angekommen. Então essa ministração a respeito de visão, ela tem que trazer essa pergunta para você. Por que você existe? Also, wenn du über Visionen nachdenkst, dann musst du darüber nachdenken, warum gibt es Para onde você está andando? Warum gibt es dich und wohin gehst du? Aonde você quer chegar? Und wo möchtest du ankommen? Né? Novamente, se você não sabe onde quer chegar, Und nochmal, wenn du nicht weißt, wo du ankommen möchtest, qualquer lugar que você chegar, tá bom. dann ist jeder Ort, an den du kommst, gut. Qual é o seu sonho? Was ist dein Traum? Qual é a palavra que Deus já falou no seu coração? Was ist das Wort, das Gott schon in dein Herz geredet hat? Não esqueça disso. Vergiss das nicht. Não esqueça disso. É isso que vai te sustentar. Vergiss das nicht, denn das wird dich helfen. Não sei se todos aqui sabem, mas nós passamos por um momento difícil, né, de doença da minha esposa. Ich weiß nicht, ob alle das wissen, aber wir gingen durch einen schweren Moment mit der Krankheit von meiner Frau. E nós tivemos, assim, algumas sugestões e propostas, né, de pessoas no Brasil, falaram assim, vem para cá, faz o tratamento aqui, volta, né? Wir hatten einige Vorschläge und einige Möglichkeiten und Leute aus Brasilien haben gesagt, kommt doch nach Brasilien und dann wird sie dort behandelt und dann geht er wieder zurück. Eu e minha esposa, a gente já teve, assim, muitas decisões erradas, né, na nossa vida, que a gente consegue reconhecer isso. Und meine Frau und ich, wir haben schon viele falsche Entscheidungen getroffen. Wir sehen das heute. Mas uma das coisas que a gente sempre tenta fazer é, qualquer mudança, ainda mais mudança grande, precisa ter uma direção bem clara de Deus. Aber etwas, was wir wirklich immer versuchen zu tun, ist, dass wir, wenn wir eine große Entscheidung treffen müssen, dann möchten wir wirklich ganz klar die Führung Gottes. Então, para nós estava muito claro. Por que a gente vai voltar?
Se Deus nos deu uma visão, se Deus nos deu uma palavra, se Deus nos deu uma direção para estar aqui. Also für uns war es dann ganz klar, wenn Gott uns diese Richtung gegeben hat, diese Vision gegeben hat, dass wir hier sein sollen, warum sollten wir zurückgehen? Se Ele nos enviou para cá e nos deu uma palavra, Ele vai nos sustentar. Wenn er uns hierher geschickt hat und wenn er uns ein Wort gegeben hat, dann wird er auch für uns sorgen. Talvez a gente possa passar por alguns momentos de tribulação, Vielleicht können wir durch einige schwierige Momente gehen, mas a gente sabe para onde a gente está indo. aber wir wissen, wohin wir gehen. E eu quero dizer para vocês como igreja, Ich talvez möchte vocês euch sagen als Gemeinde, possam passar por alguns momentos de tribulação, ihr könnt durch einige schwierige Momente gehen, algumas mudanças. durch einige Veränderungen. Beleza, mas nós temos aonde, a gente sabe onde a gente quer chegar. Aber wir wissen, wo wir ankommen möchten. Aí esses pastores, né, acho que 5 pastores, que eram meus líderes, Und diese Pastoren, ich glaube es waren 5 Pastoren, das waren meine Leiter, eles entraram em crise. Eles falaram assim, a gente não tem isso. wir hatten eine Krise, sie haben gesagt, wir haben das nicht. Nós trabalhamos há anos e fazemos isso. E eu vi o desgaste deles. Und wir arbeiten seit Jahren, aber und ich habe ihre Mühe gesehen und auch wie erschöpft sie waren. Porque quando você não tem uma visão, seu trabalho ele acaba sendo, ele desgasta você. Und wenn du keine Vision hast, dann ist die Arbeit, die du tust, die ist so mühsam. Novamente o exemplo do GPS. Falei assim, não, vou tentar achar de cabeça. Und wieder das Beispiel vom Navi. Ich sage, nee, aber ich glaube, ich finde es irgendwie auch Eu gut. acho que é mais ou menos, né? Ich glaube, es ist irgendwo dort. E aí eu vou para um canto, vou para outro. E ia chegar aqui, né? Já cheguei atrasado, ia chegar 1 hora depois do culto. Und dann würde ich in die eine Richtung fahren, in die andere Richtung und irgendwann vielleicht ankommen. Ich kam ja jetzt schon zu spät. Você está me entendendo? Se você tem uma visão clara de onde você quer chegar, Aber versteht ihr mich, wenn ihr eine klare Vision habt, wo ihr ankommen wollt, quando surge uma proposta, und wenn dann ein Angebot kommt, você fala, não tem a ver com a minha visão. dann sagst du, ja, das hat aber nichts zu tun mit meiner Vision. É muito simples a gente decidir sobre isso. Und es ist sehr einfach, darüber zu entscheiden. Aí isso aconteceu agora, né? A gente teve a reunião da clausura, da Renew. Das ist jetzt geschehen, bevor wir dieses Treffen von Renew hatten. Olha, tem uma proposta aqui, ó, bem interessante. Guck, es gibt ein sehr, sehr gutes Angebot, sehr Uma oportunidade. eine Möglichkeit. A primeira pergunta que o Wolfgang fez, que é um cara muito de visão e sabe onde quer ir. Die erste Frage, die Wolfgang gestellt hat, der wirklich eine Vision hat, der weiß, wo er hin möchte. O que tem a ver isso com o nosso trabalho da Renew? Was hat das zu tun mit unserer Arbeit von Renew? Aí fica fácil de você decidir algumas coisas. Und dann wird es leicht, einiges zu entscheiden. Por que você vai fazer isso, aquilo outro, sendo que o seu objetivo principal é esse aqui? Warum wirst du das oder was anderes tun, wenn dein eigentliches Ziel was anderes ist? E também entender em que parte do caminho você está. Und auch, dass du verstehst, auf welchem Platz des Weges bist du. Que talvez até você tenha que passar por ali. Vielleicht musst du in die Richtung gehen, Mas agora Deus colocou isso na sua frente. aber jetzt hat Gott das vor dich gestellt. E você sabe que Deus trabalha com fidelidade. Und du weißt, dass Gott in Treue arbeitet. Se você é fiel no pouco, Wenn du treu bist im Wenigen, Deus te coloca no muito. dann wird er dich über vieles stellen. Novamente quero falar mais uma vez, não despreze os pequenos começos. Und ich möchte es nochmals sagen, nehmt den kleinen Beginn ernst. Não sei se você já ouviu isso, né? Mas quem nasce grande é monstro. Wer groß, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, wer groß geboren wird, der ist ein Monster. Não é normal isso. Das ist nicht normal. Nasce pequeno. Normal kommt man klein auf die Welt. E aí vai crescendo. Und dann wächst man. Então assim, só que só consegue ver, né, esse crescimento e lá, essa estaca lá no futuro, quem tem visão. Aber dieses Wachstum sehen, dann auch wo man hinkommen will, kann nur der sehen, der Vision hat. Então quando você chegar lá na frente e as coisas começarem a acontecer, muitas pessoas vão falar assim, nossa, como você chegou lá, como é que você fez isso? Und wenn du dann dort ankommst und das sichtbar wird, dann
Kann sein, dass die Leute sagen, aber wie hast du es geschafft? Wie bist du da angekommen? Tinha um amigo meu, ele é missionário hoje na China, Ein Freund von mir, der ist heute Missionar in China. e ele paralelamente viu assim muitas coisas que aconteceram. Und er hat gleichzeitig viele Sachen geschehen sehen. E essa é uma palavra também de incentivo para não desanimar nesse tempo de muitas mudanças, Und das ist auch ein ermutigendes Wort, nicht aufzugeben in einer Zeit von vielen Veränderungen. porque eu assumi o seminário Rogate em 2011. 2011 habe ich das Seminar übernommen Existiam muitas mudanças que eu gostaria de fazer. und ich hätte gern so viele Veränderungen gemacht. Eu tive que ter paciência e sabedoria do alto para fazer essas mudanças no momento certo. Aber ich musste Geduld haben und habe die Weisheit von oben gebraucht, um es zur rechten Zeit zu machen. Demorou 2 anos Und es hat 2 Jahre gedauert, para que a gente estabelecesse essas mudanças. damit diese Veränderungen wirklich geschehen konnten. 2013 foi o melhor ano do seminário. Und 2013 war das beste Jahr von dem Seminar. 2 anos depois. 2 Jahre danach. E quando os líderes chegaram para conversar comigo, eles falaram assim: olha, nós temos uma proposta para fazer, para você assumir o seminário. Você tem 1 ano para ver se vai dar certo ou não. Und als die Leiter auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wir geben dir das Angebot, dass du das Seminar übernimmst und du hast 1 Jahr dafür, dass die Dinge sich ändern. Senão vai fechar. Und sonst wird es schließen. É muito prejuízo. Und es wäre ein sehr großer Verlust. Só que quando isso veio, eu sabia que uma hora vinha porque Deus já tinha me mostrado, Deus já tinha me dado visão do que ia acontecer no futuro. Und ich wusste, dass es irgendwann geschehen würde, weil Gott mir schon gezeigt hat, was in der Zukunft kommen wird. Aí eu falei: olha, tudo bem, não tem problema, vamos lá. Und ich habe gesagt, Vou tentar. gut, kein Problem, ich werde es versuchen. Mas demorou 2 anos de muitas mudanças. Aber es hat 2 Jahre gebraucht, damit viel Veränderung geschehen konnte. Era um curso de 2 anos, então 2013, 2014, em 3, 4 turmas a gente formou quase 100 pessoas. Also 2013, 2014, da haben viele Schüler dort gelernt, und zwar ungefähr 100 Schüler. Pessoas que começaram e terminaram o curso, né? Mais alunos, com certeza passou de 100. Die angefangen haben und es auch bis zum Ende durchgezogen haben. Insgesamt waren es mehr. E aí, depois que Deus te dá uma visão, Und nachdem Gott dir eine Vision gibt, aí você senta para planejar como que você vai fazer para essa visão se tornar uma realidade. dann setzt du dich hin, zu planen, wie diese Vision Wirklichkeit werden kann. Isso também aconteceu aqui na igreja, né? Na Christusgemeinde de Stuttgart. Und das ist auch hier geschehen, in der Christusgemeinde in Stuttgart. Muita gente também falou: vai ser difícil. Viele haben gesagt, oh, das wird schwer werden. É uma igreja problemática. Problematische Kirche. Ok? Mas Deus nos deu uma palavra. Ja, aber Gott gab uns ein Wort. Deus nos deu uma direção. Gott gab uns eine Richtung. No que eu vou acreditar? Und an was werde ich glauben? No que as pessoas estão falando? An das, was die Menschen sagen, Ou naquilo que Deus está falando? oder an das, was Gott sagt? E aí, aos poucos, a gente vai estabelecendo. Tem muitas pessoas que ao longo do caminho falam assim: olha, eu não tenho a mesma visão que Deus está mostrando para você. Und auf dem Weg haben viele gesagt, ich habe nicht die gleiche Vision wie das, was Gott dir gezeigt hat. Ok, sem problema. Ja, das ist auch in Ordnung. Mas eu sei aquilo que Deus me mostrou. Aber ich weiß, was Gott mir gezeigt hat. E isso vai nos direcionar. Und das wird uns die Richtung geben. Isso vai fazer com que a gente diga não para muitas propostas. Und es wird uns Nein sagen lassen zu vielen Angeboten. E isso vai trazer muitas pessoas que vão chegar e falar assim: olha, eu quero andar com você. Und es wird andererseits viele Menschen dazu führen, zu kommen und sagen, ja, ich möchte mit euch gehen. Porque aquilo que Deus tem mostrado para você também é aquilo que Deus tem mostrado para mim. Denn das, was Gott dir gezeigt hat, das hat er auch mir gezeigt. Então você vai precisar de muitas pessoas que te ajudem Und von daher braucht ihr viele Menschen, die euch helfen. para que você chegue a completar a visão que Deus deu particularmente para você. Oder du brauchst viele Menschen, die dir helfen, damit du da ankommst, da wo Gott dir gezeigt hat, dass du ankommen sollst. E também como igreja. Und auch als Gemeinde. Não tem como a gente fazer coisas sozinho. Wir können die Dinge nicht alleine tun. Passou o tempo, né, que a gente via que o pastor cruzava o escanteio e ia lá para cabecear também, né, fazia tudo. Não existe isso. Und die Zeit ist vorbei, wo der Pastor gedacht hat, er macht alles allein. Aí eu quero dar uma palavra específica para você que está aqui nessa manhã. Und ich möchte dir ein ganz besonderes Wort geben, dir, der du heute Morgen hier bist. Ajude esse casal. Hilf diesem Paar. Eles estão aqui para servir vocês. Sie sind hier, um euch zu dienen, um dir zu dienen. Mas a
A maior alegria é a gente servir junto. Aber die größte Freude ist, gemeinsam zu dienen. Né? E Deus vai te honrar por conta disso. Und Gott wird dich ehren dafür. Vamos orar? Dann beten wir. 11h30 que eu tinha que gravar, tem 2 minutos ainda. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. Vater, danke, Herr, für dein Wort. Nós queremos fazer assim como o profeta, Senhor, fez, escrever visão. Und wir möchten es machen, wie der Prophet es gemacht hat. Wir möchten die Vision aufschreiben. Mas para que possamos escrever, o Senhor precisa nos mostrar algo. Aber damit wir es aufschreiben können, musst du, Herr, uns etwas zeigen. Eu oro, Senhor, para que o Senhor traga revelação. Und Herr, ich bete, Herr, dass du Offenbarungen bringst. Uma visão clara daquilo que o Senhor quer para nós no futuro. Eine klare Vision von dem, was du von uns möchtest in der Zukunft. Como indivíduo e como igreja. Für jeden persönlich und als E Gemeinde. nós queremos nos submeter à tua vontade e aquilo que está no teu coração. Wir möchten uns unter deinen Willen stellen und unter das, was in deinem Herzen Por ist. isso eu oro pelos meus irmãos aqui nessa manhã. Und deshalb bete ich für meine Geschwister hier heute Morgen. Para que o Senhor dê revelação, dê visão, mostre o caminho. Gib du ihnen Offenbarungen, gib ihnen Visionen, zeig du ihnen den Weg. Talvez enquanto eles escutavam a palavra, o teu Espírito Santo já estava falando ao coração. Vielleicht hat dein Heiliger Geist schon zu ihnen geredet, als sie das Wort gehört haben. Lembra daquela palavra que você recebeu? Erinnerst du dich an das Wort, das du gehört hast? Aquela profecia. Diese Prophezeiung. Assim como Paulo falou a respeito de Timóteo. Und so wie Paulus gesagt hat über Timotheus. Não se esqueça que imporam as mãos sobre você. Vergiss nicht, was war, als ich die Hände über dich gelegt habe. E liberaram palavras sobre você. Und dass sie Worte ausgesprochen haben über dir. Que essas palavras que vêm do Senhor, Und diese Worte, die vom Herrn kommen, elas possam direcionar a sua vida. die sollen dein Leben führen. Elas possam te dar visão. Die sollen dir Vision geben. Que a sua fé nessa manhã seja fortalecida para sustentar essa visão que Deus te deu. Dein Vertrauen soll heute Morgen gestärkt werden, damit du festhalten kannst an der Vision, die Gott dir gegeben hat. Para que você fique firme no propósito. Damit du standhaft bleibst auf dem Weg. O que me vem à mente agora é que nesses últimos dias, talvez meses, muitas pessoas aqui foram atacadas a largar tudo, abandonar tudo. Und was mir jetzt in den Sinn kommt, ist, dass in den letzten Tagen, in den letzten Monaten wurden viele, die jetzt hier sind, dazu ermutigt, alles aufzugeben. A sua fé, Dein Vertrauen, talvez por decepções. vielleicht durch Enttäuschung. E eu quero te falar nessa manhã, Und ich möchte dir heute Morgen sagen, Deus quer alinhar novamente Gott möchte alles wieder in Ordnung bringen. seus pensamentos com os pensamentos dele. Oder zusammenbringen. Deine Gedanken mit seinen Gedanken. A palavra diz que seu pai e sua mãe podem te abandonar, Und sein mas Wort, Deus, ele não vai te abandonar. sein Wort sagt, wenn auch Vater und Mutter dich verlassen, E der Herr ele, wird dich nicht verlassen. ele quer te trazer de volta. Und er will dich zurückbringen. Por isso eu oro, Senhor, pelos meus irmãos. Herr, und deshalb bete ich für meine E Geschwister. declaro, Senhor, realinhando os seus caminhos. Und ich rufe aus, dass du ihre Wege wieder in die richtige Richtung führst. Deus trazendo novo ânimo Bring neuen Mut, do primeiro amor. bring die erste Liebe wieder. Deus quer te trazer de volta. Und Gott möchte dich zurückbringen. Não escute as propostas que não têm a ver com aquilo que Deus falou com você. Und hör nicht auf Angebote, die nichts mit dem zu tun haben, was Gott zu dir gesagt hat. Mas esteja sensível para aquilo que Deus já mostrou e direcionou. Sondern sei sensibel, dem auf das zu hören, was Gott dir schon gezeigt hat und wo er dich schon geführt hat. A visão que Deus te deu vai te ajudar a se manter no caminho. Und die Vision, die Gott dir schon gegeben hat, wird dir helfen, auf dem Weg zu bleiben. Em nome de Jesus. Im Namen von Jesus. Deus abençoe. Gott segne. Muito obrigado. Glória a Deus.